Olá, amigo, tudo bem? Você está no Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você. E nessa semana nós estamos estudando aí o poder da oração intercessória. O texto que nós temos como base hoje está lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, e ali diz: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Poderoso texto, né? E nós já começamos o estudo no sábado, falando que os membros da igreja primitiva sentiam uma necessidade, eles eram impulsionados a orar, né? Havia uma relação direta entre as suas orações e o derramamento do poder do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo na vida deles, e também a proclamação poderosa de sua palavra. E eu quero ler para você a última frase da lição de sábado, diz ali: Quando buscamos a Deus e intercedemos pelos outros, Deus atua em nosso coração, a fim de nos atrair para Ele e nos dá sabedoria divina para alcançá-los para seu reino. Ele também atua poderosamente na vida da pessoa, de maneira que não podemos ver nem compreender plenamente, a fim de atraí-las a si. É esse o poder da oração intercessória. E hoje nós estamos aqui com um casal especial. Nós, além do nosso professor, é lógico, o professor Davi Antunes, que está lá em Camaquã, falando ali da sua residência. Todos nós estamos cada um na sua casa aqui, né? Observando aí as restrições. Mas ele está lá em Camaquã, Davi Antunes, pastor do distrito de Camaquã, da cidade. E nós temos um casal especial aqui conosco hoje. Nós temos o casal, a Lu e o pastor Charles Brits, né? É o nosso presidente da Associação Sul-Rio-Grandense e a diretora responsável pelo Ministério da Mulher e também pelo ministério que cuida das esposas dos pastores. Então, amigos, eu quero começar então o nosso podcast e a frase que eu tenho hoje é: se a palavra tem poder, imagine a oração. E eu quero destacar um texto que eu gosto demais. Oração e fé farão que nenhum poder na terra pode realizar. Muito a ver com o tema que nós estamos estudando esta semana. Boa noite, amigos. Quem fala é Charles Brits. Uma alegria poder participar do podcast Lição de Casa. A frase que eu quero deixar com você aqui no começo de nossa conversa, ela aparece no livro Ocupado Demais para Deixar de Orar, e é atribuída a um antigo arcebispo inglês. Ele dizia assim: é impressionante quantas coincidências acontecem quando alguém começa a orar. Olá, amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar de novo aqui compartilhando a palavra de Deus. Vamos começar mais um podcast, hoje com o tema sobre a oração, e a minha frase é: o poder da oração está em quem ouve, não em quem faz. Muito bem, amigos, nessa semana nós estamos estudando sobre o poder da oração intercessória. E a lição ela já começa falando algo muito interessante. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo num cenário do grande conflito. E dentro deste grande conflito, nós só temos basicamente uma arma, que é a oração. No cenário do grande conflito, o nosso poder, na verdade, não conta para nada. O nosso poder como pessoa, como ser humano. Nós dependemos única e exclusivamente do poder de Deus, que é acessado pela oração. Veja só o que diz o livro O Grande Conflito, na página 525. Faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que ele não daria se não pedíssemos assim. Então veja, neste cenário, nós temos como sair vitoriosos, nós temos como sair vencedores, não pelo nosso poder, mas quando nós clamamos a Deus por socorro através da oração. E é interessante esse texto de Ellen White, porque ela nos diz que existem muitas coisas que Deus pode conceder para a gente, mas isso está relacionado à nossa oração. Você já teve algo que você quis muito? Então, quando nós colocamos isso diante de Deus, a Bíblia nos diz que a oração tem um grande poder, capaz de mover o braço de Deus.
E tudo aquilo que a gente pedir em oração, se a gente crer, com certeza nós vamos receber. Tudo aquilo, obviamente, que for para a nossa salvação ou para cumprir a missão e a salvação de outras pessoas. Mas a lição também nos diz que a oração, claro, para nós é uma arma muito poderosa. Mas até mesmo Jesus, o Deus que se fez carne, ele passava horas em oração, horas e horas com o Pai. Ellen White nos diz que às vezes ele passava noites inteiras em comunhão com o Pai através da oração. Agora você imagina, se ele, que era Deus em carne, tinha essa necessidade, quem dirá nós hoje? Não é mesmo, Lucilene? Sim, pastor. Jesus ele é apresentado nesse estudo como um poderoso intercessor. E uma lição que a gente pode aplicar para a nossa vida em uma rotina tão agitada, com muitas atividades para fazer, é que nenhuma outra vida foi tão cheia de trabalhos e responsabilidades como a de Jesus. Mas olha que interessante, quantas vezes ele estava em oração. Quão constante era a sua comunhão com o Pai. E várias vezes, muitas vezes, na história da sua vida terrestre, foram encontrados registros que diziam, tendo se levantado à alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Você pode ver isso nos 4 evangelhos, né? Jesus ele tinha este hábito, ele dependia completamente de Deus. E lá naquele momento de oração, ele buscava força divina a fim de sair fortalecido para a sua missão, para os seus deveres e suas provações. Eu fico me perguntando, eu tenho também consolidado esse hábito de buscar ter uma vida de comunhão com Deus, de oração diária, constante, né? E isso é muito importante. Em comunhão com Deus, Jesus ele podia aliviar as dores que o esmagavam, as dores da sua alma. E ali, naquele momento de oração, ele encontrava alegria e ele encontrava também conforto. E eu quero destacar para vocês 3 dicas preciosas da vida de oração de Jesus. A primeira que eu queria colocar para vocês, ele separava tempo para orar. Tempo. Olha aí o relógio, a agenda do celular, o despertador, para que a gente possa ter tempo. Muitas vezes Cristo se levantava cedo para passar um tempo sozinho com Deus na quietude. Segunda dica que a gente pode perceber aqui no estudo dessa semana, ele tinha um lugar para orar. Ele tinha um lugar para orar. Jesus, ele tinha os seus lugares favoritos e geralmente eles eram em meio à natureza. Dentro da nossa casa, a gente também precisa criar o nosso santuário, o nosso lugar de oração, assim como reservar um tempo especial que pode ser logo cedo pela manhã, no meio da tarde, no final da noite, mas a gente precisa ter tempo e lugar. E a terceira dica que eu queria deixar aqui para vocês que estão nos ouvindo, as orações de Jesus, elas não eram necessariamente silenciosas. Veja que interessante isso. Jesus orou 3 vezes lá no Getsemane e, de acordo com Mateus, o que a gente percebe aqui? Ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Jesus, ele clamou naquele momento, ou seja, várias vezes as suas orações, elas eram feitas de modo audível também. Pastor Douglas? Então, Lu, eu lembro que quando eu era pequeno não, né? Piá, né? Porque eu sempre fui grandão. Sempre fui grandão, né? Então, eu lembro que tinha uma história aí, né? Que o pessoal falava assim, a gente tem que orar em voz baixa, assim, em pensamento, porque senão Satanás escuta e vai lá e frustra a sua oração, né? E faz contrário e tal. Então, assim, isso aí botaram pavor em mim quando eu era pequeno, né? Então, assim,
E como funciona? Isso aí é assim mesmo? Mas Jesus orava em voz alta? Como que fica essa Olha, é história aí? interessante que Ellen White, ela fala no Testemunho para a Igreja que ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Então, a gente pode, sim, orar de modo silencioso, mas também nós podemos orar de modo audível. Nossas orações, elas terão poder de todas as maneiras, não porque nós temos poder, como o pastor Davi falou, mas porque ele que nos ouve tem esse poder. Eu cresci com esse trauma, sabia? E aí um amigo pessoal, Paulo Lopes, ele, num sermão dele que eu estava assistindo, ele veio quebrar esse trauma, né? Ele falou bem assim, que eu lembro. Quem tem mais poder, né? O ser criado ou o criador? Então, assim, eu não tô nem aí que ele escute, porque se Deus quiser, vai ser feito. E acabou. E Acabou vamos meu combinar, trauma. né? E vamos combinar, porque se o sucesso da minha oração dependesse de eu conseguir esconder de Satanás, amigo, puxa vida, a oração tem um poder, não é muito grande assim não, né? Então, como a gente falou nisso, o poder está em quem vai ouvir a oração, o poder está em Deus, né? E a Bíblia diz que nenhum dos seus propósitos, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, se Deus ouviu a nossa oração e Ele quer responder, meu amigo, não há poder no mundo que consiga impedir os planos de Deus. Nesse sentido, há uma declaração, lá na parte final já do estudo preparado para essa semana, que cita uma declaração de Ellen White do livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 377, onde ela diz assim: anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente ao mando de Jesus Cristo no responder a toda oração feita em sinceridade e com fé viva. Então, os anjos estão ali prontos. Se o Senhor der o comando, eles virão em resposta à oração da fé. Eu lembro de um texto que está no Patriarcas e Profetas, do História da Redenção também, que eu acho fantástico. Eu não vou citar o texto literalmente, me permita parafrasear, que eu levo ele bem guardadinho no meu coração, que fala assim: se Eva tivesse apenas suspirado por socorro, se necessário o céu ficaria vazio para atender o seu pedido, para vir em seu socorro, no caso, né? Então esse é o poder da oração para mim. Né? Você ia falar uma coisa, Lu? É interessante, gente, que quando, em relação a essa questão da oração em voz alta, às vezes a gente quer cantar, né? A gente quer realmente falar, expressar os nossos sentimentos, a nossa gratidão a Deus por meio do louvor, e de modo audível, né? E há um trecho que eu gostei demais aqui, na lição, que ela coloca que a oração em voz alta, ela nos ajuda de um modo especial a manter a concentração. E é um dos maiores desafios hoje. Eu não sei você que está nos ouvindo, mas quantas vezes nós estamos orando e a nossa mente divaga? A gente começa a pensar em outra coisa, e aí nós pega no sono, às vezes já queremos encerrar esse momento. Então, uma dica muito, muito importante é você orar em voz alta, porque isso vai ajudar você a desenvolver uma concentração melhor, para que a sua vida de comunicação, de oração, como a de Cristo, ela tenha significado. E não só, a gente desmistificou aqui talvez um pouquinho deste mito, né, de que a gente só pode orar em pensamento, né, mas também até mesmo é importante a gente citar que você não precisa necessariamente estar com os olhos fechados, né. Tem gente que pensa assim, eu preciso estar ajoelhado e de olhos fechados. Na verdade, não pode orar com o olho aberto? Pode. Olha, me explica isso aí então, rapaz. Eu às vezes oro de olhos abertos. Na nossa vida. Não, mas aí você vai estar dividindo a sua atenção aí. Pode passar alguma coisa na tua frente, você perde a atenção. Não pode, isso é pecado orar de olho aberto, cara. Me ensinaram assim lá no hall do berço. Não é assim? Mesmo. Olha, a Ellen White disse que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo, né?
E às vezes eu estou viajando, rapaz, e eu sou muito falador, como eu acho que todo mundo que já ouviu podcast percebe isso, né? Eu gosto de conversar, só que às vezes eu viajo sozinho e não tenho com quem conversar. Daí às vezes eu canto e às vezes eu começo a falar com Deus. Falei, puxa, ô Senhor, olha só o que aconteceu, hein? E aí a gente começa a conversar, de olhos abertos. Em Florianópolis... Uma dica também é escutar o podcast Lição de Casa, viu? Boa, boa. Lá em Florianópolis eu fazia isso no trânsito, né? Eu estava no trânsito, às vezes 1 hora parado para ir embora no final do ano, aquela cidade fica terrível, e eu ficava conversando com Deus, fazendo a minha oração, fazendo meus planos, conversando com Ele, e isso também é possível, né? A gente tem que quebrar um pouco desse formalismo, às vezes, que mais atrapalha do que aproxima a gente, né? Mas como a gente falou também do caminho a Cristo, há uma frase interessante que diz assim, a oração move o braço de Deus. Sim. Pode falar. Então, eu particularmente, eu gosto de orar de olhos fechados, sabe? Porque eu tenho uma mente assim meio inquieta, então isso me ajuda de certo modo. Mas vários momentos aí do nosso dia a gente está dirigindo, a gente está trabalhando, né? E a gente experimenta o que a Ellen White falou, a oração, ela pode ser a respiração da alma. O nosso caminhar com Deus não pode estar restrito a um lugar, a um tempo. Jesus, ele tinha um lugar, ele tinha um tempo, ele tinha uma maneira de orar, mas isso aí é muito, muito legal e para a gente aplicar também na nossa vida de comunhão. Mas o caminhar com Deus era em todos os momentos. E, então, eu particularmente, assim, eu gosto de orar de olhos fechados, de repente, em alguns momentos abertos também, mas cada um vai encontrando o seu caminho, não é mesmo? Agora, Paulo, ele foi um homem que orava muito, né? Paulo era um homem de oração e ele orava também pelas suas igrejas. Eu imagino que Paulo, ele ficava com o coração partido todas as vezes que ele plantava uma igreja, ele precisava agora seguir viagem, ele ficava com o coração apertado pelos conversos que ele deixava nessa região. E Paulo, ele orava pelas igrejas, orava pelos novos conversos. Ou seja, mesmo distante dos nossos queridos, a gente pode interceder por eles. Certo, Charles? É perfeitamente certo, né? A gente encontra isso de maneira muito clara na vida do apóstolo Paulo, né? Ele passava por um determinado lugar, compartilhava o evangelho ali, igrejas eram estabelecidas e ele seguia para expandir o reino de Deus para outros lugares. Mas ele não se desconectava dessas pessoas, pelo contrário, ele se mantinha conectado por meio das cartas, né? Mas isso era 1, 2 cartas, para algumas igrejas receberam 2 cartas, Coríntios talvez um pouco mais, embora a gente tenha apenas 2 na Bíblia, mas ele se mantinha conectado a essas pessoas por meio da oração, né? Por exemplo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, né? Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Eu achei interessante essa expressão aqui, em todas as minhas orações. Então, orar pelos outros não é uma coisa que a gente faz assim, uma vez que outra na vida, né? Para Paulo, isso era um hábito, isso era parte da vida de oração dele, interceder por suas igrejas, por aqueles colegas mais jovens que compartilhavam com ele da missão de pregar o evangelho, né? Interceder por outras pessoas era, me entenda bem, algo rotineiro, né? Algo de uma prática contínua na experiência de Paulo, no seu relacionamento com Deus. Parece que ele tem uma crença, né? Uma fé de que quando ele ora por outras pessoas, alguma coisa vai acontecer. Né? E de fato, como eu mencionei lá na introdução, né? Quantas coincidências acontecem quando alguém começa a orar?
na verdade, as providências de Deus começam a se revelar, começam a se manifestar quando alguém está em oração. Eu acho que essas orações intercessoras de Paulo, Davi, elas me lembram um outro aspecto. A gente corre o risco de orarmos só por nós mesmos, né? De fazer com que a oração gire em torno da gente. Como se a gente fosse o centro do universo e Deus tem que fazer alguma coisa por nós toda hora, todo momento, todo tempo, todo dia, né? Quando oramos pelo outro, imitando Paulo e tantos outros na Bíblia, na verdade a gente tira o centro da gente e coloca o centro no outro, né? E esse é um aspecto importante para o nosso desenvolvimento espiritual também. Pastor Charles, eu também, a gente falou aqui sobre o pastor, né? No caso, a figura de Paulo, né? Como um pastor que orava pelas suas igrejas, mas eu também tenho muitas experiências, acredito que cada um de nós aqui tenha experiências fortes de oração, da oração dos membros da igreja por nós, né? Eu cheguei a comentar uma vez com a igreja, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, e a sensação, eu não sei como explicar isso, né? Não é algo místico, mas é algo real e concreto. Parece que a gente sente fisicamente a oração dos irmãos por nós. E essas orações nos dão muita força para a gente conseguir seguir o nosso caminho, né? E eu acho como isso é bonito, né? Como isso é lindo quando a gente ora pelas pessoas. E eu lembro uma vez que a minha esposa ela ia viajar de avião pela primeira vez sozinha. E aí ela estava com medo, eu estava comportando no Maranhão. E eu falei assim, não, fique tranquilo, eu vou orar por você. E eu tenho uma oração, abrindo aqui o coração, né? Eu tenho uma oração que eu faço de vez em quando, ela é bem específica. Ela só serve para casos, assim, extremos, né? E eu peço a Deus assim, Senhor, eu sei que existe um anjo muito poderoso aí no céu. E eu gostaria de pedir ajuda deste anjo para este momento. Um anjo poderoso para estar acompanhando essa pessoa. E naquele momento, eu orei pela minha esposa. E pedi assim, Senhor, ela vai estar com muito medo, e eu peço que um anjo poderoso esteja junto dela, cuidando, fazendo companhia para ela. Beleza. Aí ela fez a viagem, chegou e tal, a gente comentando, e aí, como é que foi? Não, foi tudo tranquilo, foi muito bom, olha, me surpreendi com a viagem. Eu falei, poxa, que legal, que bom, não passou medo. Ela falou, não, parecia que tinha um anjo junto de mim. Eu falei, olha só, é o poder da oração. E eu acredito nisso, que a gente muitas vezes sente fisicamente os efeitos da oração, né? E como é prazeroso nós termos esse privilégio de orar e ver as coisas acontecendo na nossa vida, né? Agora, se tem alguém que era de uma pessoa de oração, era Daniel, né? Daniel era um camarada, assim, excepcional. Ele orava, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. E eu entendo que isso não eram aquelas refeições costumeiras, tipo de acordar, do almoço, do café da manhã, do jantar. Eram orações específicas. Ele tinha este momento de oração. E há uma oração lindíssima e muito profunda que ficou registrada em Daniel, capítulo 9. Esta oração, para mim, particularmente, é uma das orações mais lindas da Bíblia. Agora, houve um outro momento que ele orou por libertação do povo de Deus. Ele foi ouvido, só que mais tarde o povo passou por dificuldade e Daniel orou novamente, mas parece que dessa vez aconteceu alguma coisa estranha ali, ou houve dificuldade, teve dificuldade para resolver. E a Bíblia nos diz que Miguel teve que vir e resolver o problema. Como é que foi essa história, Lu? Então, é interessante que você pode ver isso claramente em Daniel, no livro de Daniel, né, quando o anjo fala, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras,
é que eu vim. Então a gente percebe aqui que o anjo Gabriel, ele foi enviado para influenciar também o coração do rei persa, porque Daniel estava ali orando, né, durante praticamente 3 semanas, para que aquele rei pudesse ter ali o coração quebrantado. A gente percebe que muitas coisas especiais, extraordinárias, acontecem quando nós oramos. E aqui eu quero destacar os poderes invisíveis em atuação. A gente percebe isso nesse momento na vida de Daniel, onde o príncipe dos céus, o arcanjo Miguel, ele foi enviado, né, para convencer o coração daquele obstinado rei. E a gente pode ver isso na vida de outros amigos e amigas de Deus. Eu não sei se você que está conosco, você lembra de episódios onde você percebeu a atuação de poderes invisíveis na tua vida, né? Mas eu tenho certeza que todos nós já experimentamos isso. O cuidado, a proteção. Você estava falando, por exemplo, sobre a viagem da tua esposa. E eu lembrei de uma situação que nós passamos, da perda de um pastor. E quando a gente soube, nós então envolvemos todo o nosso grupo ministerial para orar, inclusive as crianças por aquela família. E a maneira como eles agiram em todo o processo, desde o reconhecimento do corpo até o funeral, era incrível. Então eles diziam assim, nós estamos sentindo uma força que não é natural, é sobrenatural. A gente está sentindo que nós estamos sendo carregados e a gente sabe que isso é oração. Então, interessante que em outras ocasiões a gente pode perceber isso, né? Cada anjo, ele tem seu especial posto do dever. Então, cada um de nós realmente tem um anjo da guarda que está conosco. E além do nosso anjo da guarda, há anjos ministradores, que eles têm funções, tarefas especiais. Se eles deixam o seu lugar, o seu posto de dever, os poderes das trevas podem levar vantagem. Então, nessa batalha contra o mal, a gente precisa acreditar, ter essa confiança de que há poderes do bem nos ajudando, né? Nos conduzindo, nos protegendo. E é interessante, né, Lu e Charles, que não só os anjos trabalham para cumprir o propósito de Deus, né, por aqueles que oraram, mas também o próprio Deus e também o próprio Jesus, né, nessa figura de Miguel, não é mesmo, Charles? Tem o arcanjo Miguel é uma dos nomes, dos títulos de Exatamente. Jesus, certo? E esse é um aspecto surpreendente, né? Porque o conflito entre o bem e o mal, ele é real, não é um conto, né? É um conflito real, acontece nos bastidores, sem que a gente perceba. E no caso do exemplo de Daniel, é tão intenso que enquanto ele está intercedendo e o anjo vem em resposta, né, o conflito se torna intenso ali, né? E quando se faz referência ao príncipe da Pérsia, na verdade, não é ao príncipe humano que está falando, né? Mas são os poderes das trevas que estão por detrás desse governo ali. E se trava uma batalha, né? E aí Jesus se levanta como Miguel, né? Parece que esse é seu nome de batalha, né? Ele se levanta e ele vem, né, para dar resposta e para prover livramento ao seu povo, né? Então, quando oramos, né, e aqui de novo, né, Daniel está orando pelo seu povo, não é uma oração por ele, né? Sim. Novamente a oração Exatamente. Intercessora no meio do grande conflito. Imagine quem somos nós
para que Deus se levante do seu trono para vir atender uma oração, né? Mas parece que quando nos unimos de maneira intercessora por outros que desejamos sejam alcançados pela graça de Cristo, sejam salvos, nós nos unimos, na verdade, com os sonhos mais ambiciosos de Deus. Porque Deus deseja salvar cada pessoa, né? Então, quando você intercede, na verdade, você está trabalhando totalmente alinhado com o propósito de Deus. E aí, se preciso for, o próprio Senhor vem em nosso auxílio. Ele manda seus anjos, mas se precisar, ele mesmo vem, como Miguel veio naquela ocasião em que Daniel está em súplica em favor de seu povo, né? E Daniel capítulo 12 nos diz que no último grande momento da história, né, o próprio Miguel novamente se levantará, porque é o último momento, o conflito estará acirrado, né? E até hoje estava lendo sobre isso, né? O grande conflito ali nas páginas 624 a 629, Ellen White fala sobre esta situação, né? Um grande conflito, o povo estará quase a perecer, mas Miguel novamente, pelas orações dos salvos, levantará de seu trono, né? E virá a defender, né? E quando a gente olha para o santuário também, eu gosto muito do tema do santuário, a gente vê toda a trindade, né? A divindade envolvida, né? O Espírito Santo levando a oração, né? O incensário ali, aquela fumaça que sobe. Depois a Bíblia diz que é o Espírito Santo que faz esse trabalho de levar até o céu. O Espírito Santo entrega para Jesus, traduzidas as nossas palavras, né? Depois Jesus pega isso como se fosse um pedido dele próprio e apresenta para o Pai. E por meio de seu sangue, né? O Pai, então, concede a misericórdia, concede. Então, as três pessoas da Trindade envolvidas neste processo da oração, envolvida na salvação das pessoas. Isso é maravilhoso, né? Eu não sei se a gente tem noção de quão grande é o poder que a gente tem nas mãos através da oração. De novo, né? Quer dizer, Jesus, como sumo sacerdote, se faz nosso intercessor. Então, quando nós intercedemos, nós também o imitamos. Agora, nós falamos ali também sobre o foco, né? O senhor havia falado sobre isso. E assim, a gente tem dois grandes exemplos aí de oração intercessora, que nos fala muito sobre o foco da oração, essa ideia de intercessão. Quais são esses dois exemplos, Charles, e o que a gente pode aprender com eles? Bom, os exemplos que a lição vai citar para a gente aqui, veja, nós estávamos em Jesus, Paulo, tudo lá no Novo Testamento, né? Aparentemente esse assunto era um assunto só do Novo Testamento. Mas aí a lição nos reporta lá para o Antigo Testamento e nos lembra de Samuel, né? E olha essa conversa de Samuel com líderes ali da nação, né? Ele fala assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, Samuel era alguém que tinha também o hábito de interceder pelo seu povo, por aqueles que estavam sob seus cuidados, e ele vê o não fazer isso como uma atitude pecaminosa, né? Se eu deixar de orar por vocês, é como se eu estivesse pecando. Parece que ele está dizendo isso, né? Ele levava muito a sério isso. Era solene essa questão para ele, né? E a lição lembrou para a gente também de Jó, né? E você encontra o texto de Jó, capítulo 16, verso 21, onde ele fala assim: se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo, né? Ele está dizendo, se alguém pudesse, né, ir a Deus e interceder pelo outro, né? E quando a gente chega depois no final do seu livro, nós vamos ver que a Bíblia diz que a sorte de Jó mudou enquanto ele orava pelos seus amigos, né? E olhando assim de fora agora para a cena, a gente fica até pensando, né? Esses amigos mereciam a oração, né?
Às vezes a gente pode correr o risco de imaginar-se melhor do que o outro, né? Numa condição superior ao outro, falar assim, não, por esse aí nem vou orar, né? Mas aqueles 3 amigos que não foram muito amigos, né, nos diálogos que mantiveram com ele ali, são as pessoas por quem ele intercede, né? E nesse momento, as bênçãos de Deus acabam vindo sobre ele também, né? Claro que a gente não deveria se motivar a orar pelo outro, porque, bom, vou receber algum benefício com isso, né? Mas a graça de Deus é tão grande que quando nós estendemos a graça de Deus para os outros, e interceder, de certa maneira, é estender a graça de Deus sobre o outro, né? A graça de Deus também se manifesta ainda mais amplamente na nossa vida. E não só orar por talvez alguém que não merecesse tanta oração, mas também orar pelos outros quando ele estava passando por grande provação, né? E às vezes em momento de desespero da nossa vida, a gente pensa tanto na gente, e é normal, isso é normal do ser humano, né? A gente se preocupa tanto, mas mesmo no momento de grande angústia, parece que Jó ainda tem olhos para os seus amigos, né? E tem oração à disposição deles também. Isso é muito bonito. Agora, a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas eu queria dar oportunidade tanto para a Lu como o pastor Charles. Mas então deixa eu fazer minha pergunta, então. Pode ser? Pode ser. Quadro Pergunta do Douglas. Ou Pergunta que a lição não faz, né? Então vamos lá. Então assim, uma vez eu estava na porta da igreja e um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, o que o senhor acha sobre isso? Qual é a tua posição, né? Será que eu deveria fazer isso ou não? Essa perguntinha, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? E aí eu falei assim, olha, irmão, o senhor não deve fazer isso não, né? E aí ele olhou assim para mim, ué, mas o senhor já vai responder assim? Não vai nem orar para saber qual que é a vontade de Deus? Né? E aí eu refleti depois, porque assim, o que ele queria que eu autorizasse, não precisava de oração, porque estava revelado na palavra de Deus. Mas quantas vezes nós usamos a oração como amuleto? Qual é o perigo de usar a oração como uma lâmpada, né? Que ela vai realizar um pedido, um desejo, ou um amuleto que vai me proteger de alguma coisa, tal? É perigoso isso? Ou eu estou sendo estou saindo fora da curva aqui? O que vocês me dizem? Pergunta para os nossos convidados. Vamos lá. Acho que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós vamos nos identificando com seus propósitos, com a sua vontade, com o que Ele anela para a gente. E mais, os nossos anseios e os nossos desejos também vão se harmonizar com a vontade dEle, né? Talvez às vezes a gente force a barra, né? A gente já sabe qual é a vontade dEle, né? Mas algumas vezes a gente fica pensando assim, não, mas Senhor, a gente até ora, às vezes, Senhor, faz a tua vontade, mas lá no fundo, talvez venha um pensamento do tipo assim, se for da vontade dele, não vai ser do jeito que eu queria. Balaão, né? Eu já sabia a vontade de Deus, né? Deus deixou claro várias vezes. Mas se a gente tem um relacionamento genuíno com Ele, né? Na verdade, não é Ele que vai mudar. É nós que vamos sendo transformados, moldados, e nossos anseios, nossos gostos, nossas preferências vão estar cada vez mais em harmonia com a sua vontade, porque a gente vai entender que a vontade dele sempre vai ser o melhor para a nossa vida, né? E também a gente tem um guia, que é a sua palavra, né? A sua palavra. Ela é o nosso guia seguro. Então, eu também, como você, já me deparei com algumas situações de aconselhamento sobre alguma coisa que orou, tipo, olha, mas eu estava orando para Deus me enviar uma pessoa e Deus me enviou, mas essa pessoa não é da igreja. E agora, o que eu faço? Então, apenas um exemplo, né?
Foi a oração, né? Foi a oração que fez isso. Esse exemplo aqui, e tem outras situações que você fala assim, sim, mas essa é a vontade de Deus que está na sua palavra? Será que foi ele que respondeu mesmo essa oração? A gente precisa verificar que a palavra escrita ela é a nossa segurança para a gente lidar com especulações, né, e também com dúvidas que nós temos. Quantos de nós já não tivemos dúvidas? E essa questão que você coloca de usar a oração como um amuleto, é como se nós olhássemos para Deus assim, como uma espécie de um Papai Noel, assim, um gênio da lâmpada, né? Não tem relacionamento nenhum, mas no momento de aperto, de dificuldade, e a gente quer que seja do nosso jeito. E eu gosto muito daquela frase da oração do Pai Nosso que Jesus nos deixou, e que não é fácil a gente viver isso. Faça-se a tua vontade. Isso daí é um desafio para nós, mas pode ser possível com a ajuda dele. Muito bom, muito bom. E eu também acho complicado, às vezes, quando a gente ora, eu não sou, obviamente, contra quem pede sinais, né? Mas, às vezes, a gente pede sinal para uma coisa que a palavra, como a Lu falou, a palavra já revelou, né? E a gente tem que lembrar que, da mesma forma em que Deus responde também os nossos sinais, muitas vezes Satanás pode usar, abrir certas portas, né? E a gente, se não estiver bem fundamentado na palavra de Deus, a gente vai achar que isso é obra de Deus e depois as coisas dão errado e daí a gente culpa quem, né? Então a gente tem que estar em harmonia com a palavra do Senhor para que a gente não caia no erro e também tenha discernimento. Eu, particularmente, e volto a dizer, não sou nada contra quem pede sinais, mas eu acho que algo que a gente precisa pedir muito é discernimento. Eu até posso pedir um sinal, mas eu tenho que dizer, Senhor, me dê discernimento também para que eu consiga entender a tua resposta, né? Para que eu não caia numa cilada de Satanás, né? Muito bem, mas antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui, nós estamos hoje com dois grandes representantes da oração aqui, né, os nossos convidados, tanto o pastor Charles como a sua esposa, a Lucilene. O pastor Charles dirigindo aí a sala de oração, e também a Lu com o Ministério da Mulher, que é um ministério muito bonito, que trabalha muito essa questão da oração intercessória. Eu gostaria que vocês rapidamente falassem um pouquinho qual é a ideia dessas duas áreas, né, de atuação, tanto a sala de oração como o Ministério das Mulheres e a oração intercessória, e como que o nosso ouvinte talvez possa, que ainda não conhece, possa conhecer e também se envolver com essas duas áreas, essas duas frentes missionárias aí. Ok, muito bem, gente. Dentro do Ministério da Oração, nós temos um projeto muito especial que está em forma de encontros e também um material escrito. E a gente tem um PDF também que se chama Sempre em Oração. É um material fantástico, ele é um material que ele contempla as 52 semanas do ano, e é um projeto para intercessores e intercessoras, onde nós oramos a cada semana. Por exemplo, há 2 sábados atrás, nós estávamos aqui em oração pelos encarcerados, né? Algumas semanas atrás, nós estávamos orando pelos enfermos. E dentro desse projeto a gente tem um texto, tem uma dinâmica, e mesmo virtualmente nós estamos incentivando esses encontros. A ideia é de que a gente desenvolva essa atitude de não orarmos apenas por nós, mas pelos outros, e de maneira constante. Desenvolvendo também a questão do relacionamento e da intercessão coletiva, né? Porque onde estão 1 ou 2 reunidos, né, ali Deus também está. Legal. E esse material ele está disponível na internet? Você falou do PDF ali.
Se alguém que está nos ouvindo quiser ter acesso, aonde que a gente consegue procurar? Tem no site da associação? Então, você pode encontrar esse material e baixar esse material no site do adventistas.org. Lá tem, é só você digitar sempre em oração, e lá vai ter o material aí dos últimos 4, 5 anos, e você pode baixar e até usar na sua família, na sua casa, esse projeto do Sempre em Oração. Muito legal. Fica a dica, então, para os nossos ouvintes do podcast, esta ferramenta aí para você melhorar a sua comunhão com Deus, né, e desfrutar desse privilégio da oração. Pastor Charles, sobre o Sala de Oração, o que o senhor pode nos dizer? Bom, uma vez eu li uma frase, você já deve ter ouvido ela também, diz assim: quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. A sala de oração surgiu ali assim que começou a pandemia, vamos dizer assim, ou todas as restrições de circulação, né, de isolamento social, como uma ferramenta para encorajar o hábito da oração pessoal, devocional, no começo de cada dia, né? Para isso se prepara um breve vídeo, um texto bíblico ou um texto referente à oração, né? E se compartilha ele todos os dias nas redes sociais da Igreja Adventista aqui na Associação Sul-Rio-Grandense, e também nas plataformas onde você já encontra o Lição de Casa, você vai encontrar também no formato de podcast, uma iniciativa do pastor Douglas, né? O Sala de Oração. É uma breve reflexão para levar você à presença de Deus, né? Eu gosto muito de um texto de Hebreus, onde diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. O trono da graça é como essa sala de oração, né? Onde Deus nos recebe, onde nós podemos estar na sua presença e expor a Ele nossos anseios, nossas necessidades, nossa intercessão por nossa família, nossos amigos, pessoas que desejam que sejam salvas, enfim, né? Então, o Sala de Oração existe para isso, para nos encorajar a uma experiência mais profunda de oração. Muito bem, muito bem. Você, então, fica aí com essas dicas. Procure a gente nas plataformas virtuais aí, né? No Instagram, a gente sempre tem o vídeo ali divulgando o tema de oração do dia, e você pode aí também fazer parte deste grande movimento de oração. Lu? Tem que compartilhar, né? Compartilha também, viu, galera? Pega aí, pode compartilhar, é de graça, ninguém vai cobrar direito autoral nem nada. Pode compartilhar. Quanto mais tiver em oração, melhor. Melhor. O que é do reino é de graça, né? É isso aí. Lu, ponto alto da lição e seu conselho final aqui para a gente. Eu queria destacar, mais uma vez, a parte da segunda-feira, Jesus como intercessor. Eu quero colocar para vocês o seguinte: quando nós compreendemos o seu amor por aqueles que estão em trevas, nós passamos a ser parceiros dele no serviço. Eu quero trazer como é que nós podemos ser intercessores na missão, pensando nas pessoas que estão em perigos, que estão em pecado, que estão em busca de respostas. Então, eu acho interessante que quando nós oramos assim, vai se abrir uma fronteira infinita de possibilidades. E nós vamos participar das orações históricas que mudaram o mundo, que mudaram destinos, como os amigos de Deus no passado. Então, é isso que eu quero destacar. As nossas orações, elas podem sim mover o braço do Onipotente, mas a gente não pode ficar só orando por nós, pela nossa família. Ela pode se ampliar e nós podemos usar a nossa oração para salvar pessoas. Um aspecto que me impactou bastante no estudo dessa semana, aparece ali na parte de quinta-feira, tem uma declaração ali assim: quando oramos pelos outros, tornamos-nos um canal da bênção de Deus para eles. Segue o texto.
Ele, Deus, derrama o rio da água da vida do trono do céu através de nós para essas pessoas. Então, quando intercedemos pelo outro, né, é como se a água da vida passasse por um canal que somos nós, e chegasse até essas pessoas. E me parece que nesse sentido, quando a gente ora por alguém, a gente não fica apenas na oração. A gente vai ao encontro desse alguém, né? Porque se quando oramos evidenciamos que nos importamos, à medida que oramos, passamos a nos importar ainda mais, né? Então, nesse sentido, nos tornamos esse canal da graça, né? Clamamos por alguém, Deus envia mais ainda da sua graça e nos conectamos com essa pessoa para que ele receba a graça de Deus. Nós devemos orar a Deus por nós, por nossa família, devemos orar pelas pessoas que passam por dificuldades. A oração intercessora, como nós vimos, tem muito poder, mas eu acredito que também nós precisamos orar pedindo para que Deus nos dê poder para cumprirmos a missão. Eu tenho orado ultimamente, Senhor, me dê oportunidades para abençoar pessoas e também me dê oportunidade para proclamar o reino. Eu acredito que quando nós oramos, se existe uma oração que Deus sempre irá responder de forma positiva, é a oração que nós fazemos em prol da missão de abençoar pessoas e de proclamar o reino. Aproveite este grande privilégio, esse grande poder à sua disposição para cumprir a missão, para proclamar o evangelho a todas as pessoas dentro da sua esfera, dentro do seu círculo de amigos, e com certeza você vai experimentar grandes transformações na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Que Deus nos abençoe para isso. Bem, amigos, a lição foi top, né? Eu gostei demais, quebramos alguns mitos sobre aí a oração, né? E também nos aprofundamos mais na nossa necessidade de orar. Eu espero que você tenha compreendido a importância de ter esse relacionamento com Deus, né? Essa comunicação com Ele. E eu gostei muito da frase que o Davi disse no começo, né? O poder não está na oração, mas em quem escuta. Então que você possa confiar nisso. Na semana que vem, nós vamos estudar aí sobre a lição número 5, capacitação do Espírito para testemunhar. E com certeza o time também vai ser muito especial. Eu agradeço a presença do pastor Charles, da irmã Lu, que esteve conosco aqui, do professor Davi, e eu conto com a tua presença na próxima semana, tá bom? Eu quero fazer um pedido especial para você. Compartilhe a lição de casa com seus amigos, com os membros da sua igreja, com seus interessados, com amigos que você conhece aí e que gosta da palavra de Deus. Vamos divulgar essa ferramenta para que muitas outras pessoas possam conhecer sobre o amor de Jesus, tá bom? Combinado? Um grande abraço para você e boa lição de casa.